Vereador Luciano Diniz. Bom dia a todo o público presente, bom dia, presidente. Bem, inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de lembrar que em 2002, quando eu estava vereador nessa casa, eu fui um dos vereadores que defendeu, George Jardim era vereador nessa época, que ali tivesse apenas 10 metros de altura. Então, eu tinha concepções técnicas e políticas diferentes das de hoje, mas vou apoiar o projeto de lei, vou voltar no projeto de lei, porque acho que ele foi bem elaborado, estou convencido daquilo que eu achava erro, mas também acho que a gente fez o dever de casa. A gente fez aqui puxado, não me lembro por qual vereadores, uma audiência pública para ouvir a população. E eu acho, senhor presidente, muito saudável essa discussão, porque eu fui conversar com o vereador Igor, ele tem uma interface com outro segmento que pensa diferente, que não quer estudar a orla. O segmento que o vereador Igor tem mais interlocução, eles conversam comigo também, eles querem estudar a questão do bairro todo. E isso é saudável. As pessoas moram lá, estão preocupadas com seu local de convivência, isso é tranquilo, eu não vejo isso nenhum problema. Eu já conversei também com as pessoas que têm a interface com o vereador Marcel, que é outro movimento, e que, na prática, pelo que eu percebo, esses sim estão mais preocupados com a questão da altura na orla, do sombreamento. E aí, nessa reunião que a gente fez através da Comissão de Justiça, puxada pelo companheiro vereador Maxwell, foi muito saudável, e pelo Chico, foi muito saudável, porque a gente ouviu assim, a gente já tinha ouvido a população, a gente ouviu todos os construtores, e dali se tirou muitas dúvidas, como o vereador Manuelzinho muito bem colocou, chegou a se ventilar que tinham dezenas de processos de alvará, e não aconteceu isso. A gente pediu ao secretário, está aqui, quero encaminhar essa casa. O secretário nos colocou que em andamento, senhor presidente, na Praia Campista e Praia dos Cavaleiros, só existem 8 empreendimentos em questão, dos quais esses 8, 6 são residências e 2 são hotéis. E eles, apenas um está com a obra, como o vereador Marcel muito bem colocou, iniciada sem alvará. Então não tem dezenas, tem 8. E processos que deram entrada em 2012 e 2009, queria entregar à secretaria dessa casa, é um documento oficial, quem me entregou foi o secretário de obras atual. E com relação à Praia do Pecado, que também está em questão na lei, a orla, falaram que tinham dezenas. Se tiver dezenas, é como o vereador Igor colocou, deve ser dentro do bairro. Mas na orla, em tramitação, só existem 2 unidades. Está aqui um outro documento assinado pelo secretário de obras. Uma parte, vereador? Claro. Vereador, fazer só um pedido a Vossa Excelência que tão bem dialogue e tramita dentro da administração municipal, que vai ser importante, eu volto a dizer aqui pela 3ª ou 4ª vez, que o mesmo trabalho que foi feito com tanta presteza para vir a essa relação da orla, que seja respondido o meu requerimento com prazo vencido no final de junho, para que a gente consiga aqui ter dados importantes para pautar esse debate, que Vossa Excelência tente lá acelerar isso que já tinha que estar nessa casa, mas acredito que Vossa Excelência, com o bom trânsito que tem, pode acelerar esse processo junto com demais vereadores da base. Só um pedido. Eu me comprometo com Vossa Excelência de tentar conseguir todos os do bairro. Mas, assim, exemplificando da Praia do Pecado, um foi entrado em 2012, mês 8 de 2012, e outro no mês 10 de 2009. Então, assim, de fato, nenhum processo entrou em 2013 novo na orla, tanto da Praia Campista, da Praia dos Cavaleiros, como na Praia do Pecado. Então, baseado em ouvir a população, baseado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e ouvir todos os interessados, tiramos uma comissão, independente de situação política, partidária, oposição à situação, fomos todos ao gabinete do prefeito, fizemos uma interlocução, e nessa interlocução, vereador Marcel, aqui para a Secretaria da Casa da Praia do Pecado, e nessa interlocução, senhor presidente, foi muito positivo, porque como parte do governo ainda não tinha conhecimento da lei
que o prefeito mandava para casa, e como o prefeito é uma pessoa que dialoga com toda a sociedade, né, as pessoas estavam cobrando a gente, vocês vão votar isso ou não vão? O prefeito encaminhou para casa, agora está na mão da gente, né, dar estabilidade, né, ao mercado, né, aos construtores e aos trabalhadores e aos moradores. As pessoas têm que saber com que lei eles vão contar para continuar, né? Então a gente foi conversar com o prefeito. E nesse diálogo com o prefeito tirou aquela dúvida nossa que foi fruto daquele requerimento, né, dos auspícios e das dúvidas que foram tiradas da primavera, do outono e do inverno, né? A gente tirou com o prefeito, achamos uma equação para definir que é o solo, que é a sombra que de fato deveria ser questionada e não a altura, porque a sombra prevaleceria. Ele explicou, nem sendo técnico da pasta, saímos todos convencidos. E no artigo 9 é que dava os processos contra a prefeitura. Aí só faltava saber, vereador Carlos Emílio, quantos processos seriam esses? Porque na cabeça nossa, pelas que as pessoas falavam, eram dezenas, e não são dezenas, né? São 9 processos. Então, esses 9 processos, por quê? Por que a gente tem que garantir essa estabilidade para o município de Macaé? Porque quem emprega mais nesse país é a construção civil. Essas pessoas que estão construindo aqui tem trabalhadores, famílias que são mantidas por essas construções. Essas pessoas não podem simplesmente terem entrado no jogo com a lei vigente e no meio das suas obras a lei ter sido mudada. Uma parte. Por João. Muito obrigado. Não, só para lembrar, ontem mesmo nós falamos aqui sobre o aniversário do CVT, da construção civil, né? Que qualificação profissional. Então, eu acho que estamos no mesmo caminho. E o prefeito, nesse sentido, autorizou que os vereadores fizessem uma emenda que a gente não terminou ainda de formular, para que garantisse a estabilidade da legislação, para que essas pessoas tivessem um prazo de 30 dias para corrigir. Manelzinho, você está lá construindo, você não corrigiu em 30 dias? PT, saudações, um abraço, está na lei, está aprovada nessa casa. Porque aí, dessa forma, ficariam todos sabedores, de forma clara e tranquila, né, do que é que está vigorando no município de Macaé. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que isso é um papo muito saudável, acho que a casa está fazendo o dever de casa, acho que o companheiro Igor é pertinente à causa dele, o companheiro Marcel, da mesma forma, mas assim, desde já eu já me posiciono a favor da lei do prefeito e a favor dessa possível emenda que a gente está tentando construir de forma coletiva. Muito obrigado, senhor.